A vida sempre nos dá as respostas que procuramos no momento certo, quando nosso espírito está pronto para recebê-las. Cada espírito vem ao mundo com a experiência de que necessita para seu aperfeiçoamento moral, e as leis divinas estão gravadas na consciência de cada um, sendo essa a força que nos impulsiona na direção da luz e do amor. Não existem vítimas na Terra, existem apenas pessoas que sofrem as consequências do que praticaram no passado. Jamais conseguiremos fugir das consequências dos nossos próprios atos. É por isso que cada um vai viver no mundo que criou para si mesmo. As leis divinas são perfeitas, Tito. Elas colocam no nosso caminho exatamente aquilo que necessitamos para curar nossas feridas emocionais e espirituais. Elas foram colocadas lado a lado nesta vida, porque existe um mecanismo das leis divinas que faz com que semelhante cure semelhante. Porque as influências que sofremos do mundo exterior só vão se instalar no nosso mundo interior se encontrarem repercussão no nosso espírito. Cada um de nós tem um livre-arbítrio para agir no mundo, e as nossas escolhas é que vão determinar quem realmente somos. Os espíritos que nos obsediam não são a causa de nossos males, e sim a consequência. Eles apenas se utilizam de conteúdos que existem dentro de nós para tentar nos prejudicar. Esses conteúdos são nossas feridas emocionais e espirituais que ainda não foram curadas. O Senhor sempre me disse que a verdadeira família é aquela que é ligada pelos laços do Espírito. Chore, Tito, pois as lágrimas têm o condão de restabelecer a paz. Tito, não sei como funciona a cabeça de alguém que é capaz de tirar a própria vida, mas acredito que a crença de que não existe mais nada além da morte é um dos fatores principais. Somado a isso, as perturbações internas de toda ordem podem levar a pessoa a cometer esse ato extremo. A vida após a morte do corpo físico representa a continuidade da nossa existência, porque o espírito é imortal. Mas nesse mundo dos espíritos, que muitos preferem chamar de plano espiritual, cada um vai colher aquilo que semeou em sua existência. Cada um de nós constrói o próprio destino. Não podemos nos sentir responsáveis pelas escolhas do outro. Somos os únicos responsáveis por tudo que acontece conosco na nossa vida. Cada um de nós tem apenas a percepção de frações do todo. Essas frações correspondem às nossas verdades, mas além das nossas verdades individuais, existe a verdade absoluta, e o único portador dessa verdade é o Criador. Não existem
coincidências. A coincidência nada mais é do que as leis divinas em ação, fazendo com que as coisas aconteçam no momento certo e da forma exata. Que o processo de cura não se opera a partir de fatores externos. Ele precisa partir de dentro de nós mesmos, e cada um de nós possui os recursos divinos para operar a própria cura. É por isso que após cada cura que realizava, o nosso Mestre Jesus muito sabiamente orientava: vá e não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior. Jesus curava o corpo físico, mas sabia que a origem da doença estava no espírito. Se a pessoa não buscasse sua cura interior, a doença poderia retornar. Essa é uma região do astral inferior, construído pelas mentes em desequilíbrio. Para cá são atraídos todos aqueles espíritos que cometeram crimes na vida física, principalmente aqueles que cometeram crimes contra si mesmos, tirando a própria vida. Esse espírito é um grande magnetizador e ele está mantendo Henrique sob hipnose. Dessa forma, o magnetizador implanta na tela mental de Henrique os atos deploráveis que ele cometeu no passado. Com esse recurso, o obsessor reforça a culpa que Henrique ainda carrega em seu espírito e faz com que ele se veja novamente como aquele cavaleiro cruel. Do ponto de vista de Henrique, que está dormindo neste momento, ele está tendo um pesadelo. Essa desarmonia que Henrique está vivendo na vida espiritual está repercutindo em seu corpo físico, na forma da doença que voltou a se manifestar. Que de nada vale afastar os espíritos que estão nos obsediando, se não nos empenharmos em promover nossa cura interior. As causas dos nossos sofrimentos não estão fora de nós. Somos incomodados por obsessores porque existem feridas dentro de nós que ainda não foram curadas. Se Henrique não carregasse a culpa que ele ainda carrega, os obsessores não teriam acesso a ele. Todos nós temos um passado de equívocos, mas devemos olhar para esse passado apenas como aprendizado. Os valores que carregamos hoje foram construídos com base nas experiências de ontem, e foram essas experiências que nos ajudaram a ser quem somos hoje. E a verdade, Henrique, é que hoje somos muito melhores do que ontem. Somos vítimas de nós mesmos. Nossas ações é que determinam o nosso destino. Tenho larga experiência na arte de manipular as pessoas, fazendo elas acreditarem que não possuem valor algum e que merecem ser punidas pelos erros do passado. Para isso, basta potencializar a culpa que elas carregam em seu espírito. E são poucos os que conseguem resistir à nossa influência. Até mesmo os seguidores do Cordeiro cedem às nossas sugestões, porque a grande maioria conhece pouco de si mesmo e vive muito mais a forma do que a essência daquilo que pregam. Todos
sofrimento que nos atinge tem origem em nossas próprias ações do passado, e aquele que hoje comete um crime contra o semelhante sofrerá as consequências do ato praticado no futuro. Se quisermos encerrar esse ciclo doloroso, precisamos aprender a perdoar. Aqueles que se amam podem percorrer estradas diferentes, mas no final sempre vão se reencontrar. Se não houvesse o perdão, Anitta, estaríamos condenados eternamente a chafurdar no lamaçal de nossas iniquidades. Se o Criador é infinitamente misericordioso para com nossas faltas, por que nós haveríamos de negar o perdão para aqueles que nos feriram? Tito, no mundo espiritual, a matéria é mais sutil e ela pode ser moldada pela nossa mente. É por isso que muitas criações mentais tomam forma na dimensão espiritual. E é por isso que precisamos ter muita atenção aos nossos pensamentos. Estamos a todo momento criando pelo pensamento, e chega um momento em que esses pensamentos podem se manifestar na nossa vida física. Na maioria das vezes em que vocês acreditam que estão sozinhos, nós os acompanhamos de perto.